Ela era só uma estagiária, ou pelo menos era assim que todos a tratavam. Roupas simples, cabelo preso, poucas palavras, e uma postura que incomodava os arrogantes. Humilde demais para chamar atenção, inteligente demais para ser ignorada. Ninguém ali sabia quem ela era e ninguém se importava. Até que um dia, na frente da diretoria inteira, o CEO olhou para ela, riu com desprezo e lançou a frase que mudaria tudo. Se você é tão inteligente assim, então traduza. O que aconteceu depois fez até os que zombaram baixarem os olhos de vergonha. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que subestimar alguém pode ser o maior erro da sua vida. O elevador abriu com um som metálico e impessoal. Era o 15º andar. Diretoria. Ana Clara ajeitou a blusa simples, prendeu o cabelo com o mesmo elástico gasto de sempre e respirou fundo. O crachá pendurado no pescoço era como uma etiqueta de papelão escrito em silêncio. Estagiária. Ela andava pelo corredor como quem pisa em território que não a pertence. Passava pelos engravatados sem ser notada. Ninguém a cumprimentava. Nem um bom dia. Nem um olhar. No canto da copa, preparava o café sem obrigação alguma. Apenas porque sabia que se não fizesse, ninguém faria. Sabia também que o sorriso que ela entregava com a bandeja não voltava em forma de agradecimento. Voltava em forma de indiferença. Você é nova, né? Perguntou uma funcionária mais velha certa vez. Não vi você no LinkedIn da empresa. Comecei há 2 meses, respondeu Ana com um sorriso educado. Ah, então é só estagiária. As palavras ficaram no ar como poeira não varrida. Só estagiária, mas ela não se importava com o título. O que doía mesmo era o olhar de superioridade de todos ao redor. Como se o uniforme social, o salto alto e o inglês carregado de sotaque fossem sinônimo de valor humano. Ela sentava no fundo das reuniões, nunca chamada a opinar, nunca olhada nos olhos. Mas ouvia tudo, aprendia em silêncio, estudava cada termo, cada gráfico, cada falha de discurso que ninguém percebia, mas ela sim. No computador velho que lhe deram, digitava relatórios com precisão cirúrgica, corrigia erros sutis sem chamar atenção. Aprendera isso com a vida. Quem nasce invisível precisa ser impecável. Na hora do almoço, comia no refeitório com os técnicos da manutenção. Eram os únicos que puxavam conversa. Com eles, ela ria. Ficava leve. Ali não era a estagiária sem nome. Era só Ana. Mas bastava voltar ao 15º andar para o peso reaparecer nos ombros. Era como vestir uma armadura feita de silêncio e suor. Certa tarde, enquanto organizava os documentos deixados sobre a mesa da diretoria, algo lhe chamou a atenção. Era um relatório de conferência internacional, em francês. Ela pegou o papel, leu com naturalidade e sorriu. Havia um erro de tradução na 3ª linha, um erro que ninguém ali tinha notado. Dobrou o papel com cuidado, guardou no envelope e permaneceu calada. Não era o momento. Na manhã seguinte, uma reunião importante foi convocada. Ana não sabia os detalhes, mas foi chamada para ficar de apoio na sala, pegar água, organizar arquivos, imprimir documentos. Ela chegou 10 minutos antes, como sempre fazia. Vestia a mesma calça preta de sempre, o mesmo olhar firme, mas contido. Os diretores entraram com pressa. O CEO chegou por último, com a pasta de couro nas mãos e o olhar altivo de quem só enxerga o que considera útil. Ana, pega uma cópia disso aqui para cada um, disse a assistente da presidência sem nem olhar para ela. Ana pegou o documento, leu o título, Joint Venture Proposal, French Version. O coração acelerou. Ela conhecia aquele texto, sabia o conteúdo, sabia até onde estavam os erros, mas ficou em silêncio. Sentou-se no fundo da sala, ouviu o CEO engasgar ao tentar pronunciar uma frase em francês. Viu os olhares cruzados, as risadinhas disfarçadas. Então, alguém aí entende isso aqui? Ele perguntou rindo,
Ninguém respondeu. Ana sentiu o estômago gelar. O momento estava se aproximando. Mas ela ainda não fazia ideia de como seria chamada ao centro daquela sala, nem de que sua resposta deixaria o CEO em absoluto silêncio. A sala de reuniões estava lotada. Diretores, gerentes e 2 executivos estrangeiros sentados à mesa principal. Cadeiras de couro. Ar-condicionado gelado demais. A mesa cheia de pastas, tablets e copos d'água. O CEO, Mauro Dantas, estava em pé, com os braços cruzados, como sempre fazia quando queria demonstrar autoridade. Ana Clara ficou no canto da sala, com a prancheta nas mãos, sem dizer nada. Era só mais uma reunião comum, até que um dos franceses entregou um documento ao Mauro e apontou para um trecho, dizendo algo com calma, mas que poucos ali entenderam. Mauro olhou o texto, franziu a testa, tentou disfarçar. Riu com leveza, tentando parecer confiante. Tentou se expressar e falhou. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. O francês o encarava com gentileza, mas era visível que esperava uma resposta mais elaborada. Mauro limpou a garganta, girou os ombros e soltou, impaciente. Alguém aí entende esse negócio direito? Ninguém respondeu. Um dos gerentes olhou para baixo. Outro fingiu mexer no celular. Ana, sem pensar muito, olhou discretamente para o papel. Sabia exatamente o que significava. Era uma cláusula que ela já tinha lido e que continha um erro. Ela sussurrou, quase sem som. É sobre divisão de participação. Eles estão pedindo revisão de percentual. Mauro ouviu. Parou. Virou o rosto lentamente para ela. A sala inteira acompanhou o movimento. Perdão? Ele disse com um sorriso torto. Ana ficou imóvel por um segundo. Sentiu os olhos de todos sobre ela. Esse trecho fala da divisão da participação. Eles propõem uma redistribuição com base no investimento de capital. O silêncio se tornou espesso. Olha só, Mauro comentou com a voz mais alta para todos ouvirem. A nossa estagiária também fala francês agora. Algumas risadinhas surgiram ao redor da mesa. Ana corou, mas não recuou. Que talento, hein? Ele continuou rindo. Tá certo, então. Já que você é tão inteligente assim, então traduza. Vamos lá, traduza o documento inteiro aqui, na frente de todo mundo. A sala congelou. Até o francês franziu o senho, percebendo o tom. Ana olhou para ele, depois para o papel. Podia sentir o coração batendo no pescoço, mas sua voz, quando saiu, foi firme. Claro, posso sim. Ela pegou o documento com as mãos firmes, respirou fundo e começou. Leu o documento em francês. Fez uma pausa e disse: E a empresa parceira, conforme o artigo 4º deste contrato, solicita a redistribuição proporcional das ações com base nos aportes efetuados. Silêncio. Um silêncio pesado. Ana continuou, parágrafo por parágrafo, sem tropeçar, sem hesitar. O francês começou a balançar a cabeça afirmativamente. O outro executivo, ao lado dele, anotava algo com pressa. Quando ela terminou, levantou os olhos. O rosto de Mauro estava imóvel. O sorriso cínico tinha sumido. No lugar dele, um rubor desconcertado. Alguma dúvida? Ana perguntou com simplicidade. Mauro não respondeu. Olhou em volta, como se buscasse socorro nos olhos dos diretores. Mas ninguém disse uma palavra. Um dos franceses virou-se para ela e perguntou em francês: Com licença, você é a intérprete? Ana sorriu, contida. Não, senhor, sou estagiária. O homem piscou, surpreso. Muito impressionante. Foi o primeiro elogio que ela ouviu naquela sala. E veio de quem menos esperava. Mauro pigarreou. Tentou mudar de assunto. Certo, vamos prosseguir com a apresentação. Mas o constrangimento já tinha se instalado, como uma poeira fina que ninguém conseguia varrer.
Naquele instante, a menina do cafezinho tinha virado o centro da sala, e a autoridade do CEO tinha evaporado com uma simples tradução. A reunião terminou com uma pressa anormal. O CEO mal olhou nos olhos de ninguém, recolheu os papéis, fingiu normalidade e saiu primeiro da sala, mas o constrangimento ficou. Os diretores se entreolhavam discretamente. Alguns cochichavam entre si, outros apenas desviavam o olhar da menina que minutos antes era invisível. Ana recolheu as pastas, como sempre fazia, nenhum comentário, nenhum elogio formal. Apenas o silêncio desconfortável de quem sabe que viu algo que não consegue desver. Ela voltou à sua mesa com a calma de quem não precisava provar mais nada. Não havia vaidade em sua expressão, nem arrogância, só a serenidade de quem carrega o próprio valor sem precisar anunciar. No entanto, naquela manhã, algo mudou. A invisibilidade que por meses foi escudo começava a rachar. Na sala ao lado, 2 diretores da empresa conversavam em tom baixo. Você viu aquilo? Vi. Impressionante. A fluência dela é coisa de quem viveu fora. Mas o currículo dela não mostra nada disso. O mais velho cruzou os braços. Talvez ninguém tenha se dado o trabalho de olhar. Horas depois, a assistente da presidência entrou com um envelope em mãos. Ela não está na base de dados da empresa, mas encontrei o currículo completo que ela entregou no RH, lembra? Aquele dia que todo mundo ignorou. Os 2 leram e ficaram em silêncio. No topo da folha, Ana Clara Menezes da Silva, 23 anos, formada pela Universidade de Genebra, bacharelado em Letras Modernas e Relações Internacionais. Bolsa integral por mérito, fluente em 5 idiomas. Trabalhou como tradutora da ONU durante 1 ano como estagiária honorária. O mais novo recostou-se na cadeira boquiaberto. Isso aqui é currículo de gente grande, e ela tá como estagiária aqui? O outro respondeu sem tirar os olhos do papel. Porque ninguém olhou para ela. Só viram a roupa simples, o sotaque do interior, e acharam que não valia nada. Nesse mesmo dia, o comentário começou a correr em tom sussurrado pelos corredores. Você sabia que a Ana Clara estudou fora? Dizem que ela tem diploma europeu. Sério? Aquela menina do café? Na sala do CEO, Mauro estava impaciente. Sentia o incômodo crescer com cada passo que ela dava na empresa. Chamou a gerente de RH. Me traz o histórico completo daquela estagiária. Quero saber quem ela é de verdade. A gerente voltou 20 minutos depois. Entregou a pasta sem dizer uma palavra. Mauro abriu. Leu em silêncio. Os olhos se arregalaram à medida que avançava nas linhas. O queixo travou ao ver os nomes das instituições. Levantou-se da cadeira e foi até a janela. Ficou lá, olhando para o nada, pensando, engolindo seco. Não era só uma garota com um diploma. Era alguém que tinha conquistado o mundo por mérito próprio, sem alarde, sem favor, sem sobrenome importante. E ele a ridicularizou diante de todos. Tentou se convencer de que não foi tão grave, mas sabia que foi. Na frente dos franceses, dos gerentes, na frente dela. O orgulho doeu, mas mais do que isso, a vergonha o corroía. No dia seguinte, Ana recebeu um e-mail. Era curto, direto, e não vinha da supervisora. Vinha do próprio CEO. Gostaria de conversar pessoalmente com você. Passe em minha sala hoje às 17 horas. Mauro Dantas. Ela leu, suspirou e respondeu, estarei lá. Às 17 em ponto, bateu na porta da presidência. Entrou com a mesma postura de sempre. Mauro estava sentado, sozinho, sem secretária, sem assistente. Ana, por favor, sente-se. Ela sentou. Olhou nos olhos dele sem medo, sem provocação. Apenas com dignidade. Eu queria reconhecer o que aconteceu ontem. Ele começou hesitante. Ela não disse nada. Você me corrigiu com classe, falou com precisão e nunca se impôs.
Eu não sabia do seu currículo, não sabia da sua história. E confesso, julguei mal, muito mal. Ana permaneceu em silêncio. Ele baixou os olhos. Eu costumo achar que enxergo o potencial das pessoas rápido, mas no seu caso eu errei. Ela então falou, com a voz serena, não é só com o Senhor. Eu já estou acostumada a ser subestimada. O que ninguém entende é que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu só quero trabalhar em paz. Mauro assentiu lentamente. E você vai ter isso. A partir de hoje, quero você no setor de relações internacionais. Já falei com o diretor. E quanto ao que aconteceu na reunião, me permita consertar com atitudes. Ana levantou-se, estendeu a mão com firmeza. Obrigada. Isso já é um bom começo. Ela saiu da sala com o mesmo andar tranquilo de sempre. Mas naquele dia não carregava mais o peso da invisibilidade. Lá fora, os corredores estavam mais silenciosos. Ou talvez pela primeira vez, ela estivesse sendo ouvida. Na manhã seguinte, o 15º andar parecia outro. Os corredores estavam cheios, como sempre. Mas havia algo diferente no ar. Os cumprimentos que antes não vinham, agora surgiam com sorrisos forçados. Bom dia, Ana. Tudo bem com você? Precisa de ajuda com esses papéis? Ela apenas sorria de volta, não com orgulho nem ironia, mas com a calma de quem já aprendeu a não se surpreender com mudanças repentinas. Ao entrar na sala da nova equipe de relações internacionais, foi recebida por um coordenador simpático. Ana Clara, seja bem-vinda oficialmente. Já ouvi falar muito bem de você recentemente, ele disse com um sorriso sutil. Deram a ela uma nova mesa, um novo computador e o mais simbólico de tudo, um novo crachá. Agora não dizia mais estagiária, dizia assistente de relações internacionais. Ela passou os dedos pelo crachá e sorriu com leveza. Não era o título que a fazia diferente. Era o respeito que, enfim, começava a brotar onde antes só havia indiferença. À tarde, participou da primeira reunião oficial com a nova equipe. Dessa vez, sentou-se à mesa. Foi ouvida. Perguntaram sua opinião. Ela falou com clareza, com segurança, com domínio. Não havia dúvida. Ela estava no lugar certo. Do outro lado da mesa, alguns rostos do passado observavam. Os mesmos que antes a mandavam pegar café. Agora faziam anotações enquanto ela falava. Na saída da reunião, encontrou uma das gerentes que costumava ignorá-la. Ana, só queria pedir desculpa. A gente foi injusta. Você é brilhante. Ana sorriu. Obrigada, mas eu não guardo mágoas. Eu só faço o meu trabalho. E seguiu o caminho. Com passos firmes, com a cabeça erguida, sem precisar gritar para ser vista. Alguns dias depois, um novo projeto foi lançado. A empresa havia sido convidada para participar de uma conferência internacional com empresas de diversos países. Ana foi incluída na equipe de tradução e articulação. Era o tipo de oportunidade que muitos sonhavam. Mas ali, naquela sala, ninguém mais duvidava de que ela era a escolha certa. Na véspera do evento, o mesmo CEO que um dia a humilhou, entrou na sala de reuniões segurando uma pasta. Ana, pode me ajudar com esse material em alemão? Preciso garantir que a apresentação esteja correta. Ela olhou para ele. A expressão era diferente. Não havia deboche, não havia soberba. Apenas humildade e talvez um pouco de arrependimento. Claro, pode deixar comigo, ela respondeu e revisou o material com precisão, sem exibir, sem se vingar. A grandeza dela estava justamente na postura firme e serena. No dia da conferência, Ana estava impecável. Vestia uma roupa simples, mas elegante. Cabelo solto, postura reta. Durante a apresentação, foi ela quem apresentou os dados ao lado do CEO. Ela quem respondeu às perguntas mais técnicas dos estrangeiros. Ela quem traduziu, explicou
e dominou o diálogo. Ao final, recebeu um breve e genuíno aplauso da mesa, inclusive dos diretores da própria empresa. O CEO, no discurso de encerramento, respirou fundo, olhou para ela e disse: às vezes, o maior talento está onde menos se espera. E se há algo que essa empresa precisa aprender, é a ouvir mais e julgar menos. Ana abaixou levemente a cabeça em sinal de respeito. Mas, no fundo, ela sabia. Aquele reconhecimento não era um presente. Era o mínimo diante do que ela havia conquistado sozinha. De volta à empresa, ao passar pela copa, uma das funcionárias que antes só a mandava buscar café, comentou com outra: a menina virou gigante, né? Nem parece aquela estagiária quietinha. Mas Ana não precisava ouvir isso. Não precisava de validação. Porque quem conhece o próprio valor não depende do olhar de ninguém. Ela pegou uma xícara de café, serviu a si mesma e voltou à sua mesa. Mas agora, cada passo seu ecoava diferente, porque onde antes ela era ignorada, agora era respeitada. Não por gritar, não por se impor, mas porque provou com ações o que palavras jamais alcançariam. Meses se passaram. Ana Clara já não era novidade, agora era referência. Sua presença nos projetos internacionais tornou-se essencial. Quando falavam de alguém brilhante na empresa, o nome dela vinha antes de qualquer diretor. Mas o que mais surpreendia era que ela continuava a mesma. Chegava cedo, sorria com educação, cumprimentava todos, até os que antes a ignoravam. Não usava roupas de grife, não exibia conquistas, não contava vantagens. A grandeza dela estava no silêncio entre uma resposta e outra, na firmeza com que se expressava e na simplicidade com que seguia seu caminho. Na presidência, Mauro Dantas observava tudo, quieto. Antes, era o tipo de líder que precisava ser ouvido o tempo todo. Agora, escutava mais, falava menos. Algo naquela menina o havia transformado, e ele sabia. Sabia que em todos os anos de empresa nunca havia se envergonhado tanto quanto naquele dia. A humilhação pública não foi o que mais o marcou. O que doía, na verdade, era o fato de ter sido cego demais para enxergar. Cego pelo próprio ego. Certa tarde, um novo funcionário chegou. Um rapaz simples de tênis gastos e mochila surrada. Era auxiliar administrativo. Na copa, um grupo de analistas cochichava. Aposto que esse aí nem sabe ligar o computador. Deve ter vindo por indicação. Olha a cara dele. Mauro, que entrava no ambiente por acaso, ouviu. Parou e olhou direto para o grupo. Não repitam isso, disse em voz firme. Ninguém aqui carrega valor na aparência. Os funcionários se calaram. Ele olhou para o novo rapaz e estendeu a mão. Bem-vindo. Se precisar de algo, me procure. O garoto arregalou os olhos. Não sabia que estava falando com o presidente. Obrigado, senhor. Mauro sorriu, discreto, e saiu, como quem carregava um peso antigo. Mas agora com leveza. Mais tarde, ao fim do expediente, ele ficou sozinho em sua sala. As luzes do prédio iam se apagando, andar por andar. Sentado à mesa, com o blazer pendurado na cadeira e a gravata afrouxada, ele abriu a gaveta. Tirou de lá um papel dobrado. Era o mesmo relatório em francês da reunião meses atrás. Desdobrou com cuidado, leu cada linha e lembrou. Lembrou da sala cheia, do sorriso de deboche, do tom arrogante da própria voz. Se você é tão inteligente, então traduza isso aqui, vai. Fechou os olhos. Aquela frase ecoava até hoje, mas agora soava diferente. Não era mais uma provocação. Era um lembrete. Um lembrete de que naquele dia ele não só subestimou uma funcionária, ele revelou o pior lado de si mesmo. E foi ali, diante de todos, que aprendeu uma das maiores lições da sua vida. Nunca se deve rir de alguém, antes de saber por tudo o que essa pessoa passou para estar ali. Levantou-se, olhou pela janela da empresa.
Lá embaixo, o movimento da cidade continuava. Gente simples cruzando as calçadas, trabalhadores anônimos entrando em ônibus, mulheres de uniforme, crianças de mochila, homens empurrando carrinhos de comida, todos invisíveis aos olhos apressados. Mas cada um com uma história que poderia mudar tudo. Fechou a persiana, apagou a luz e saiu da sala sem dizer uma palavra. Do outro lado do prédio, Ana Clara ainda estava de pé. Terminava um relatório, sozinha, como de costume, mas dessa vez, com respeito em cada olhar que cruzava o dela. Antes de sair, ela olhou o quadro de avisos da empresa e viu pela primeira vez algo inesperado. Uma nova placa, Sala de Idiomas, Projeto Interno de Capacitação, Coordenação, Ana Clara Menezes. Ela sorriu, guardou os papéis e saiu com passos leves, porque agora ela já não precisava provar nada, ela apenas seguia fazendo a diferença. E a lição que fica é: quem subestima os outros revela o quanto sabe pouco da vida, mas quem ouve em silêncio sempre aprende com quem o mundo insiste em ignorar. E aí, o que você achou dessa história? Já parou para pensar em quantas vezes a gente julga alguém pela roupa, pelo cargo, pelo jeito de falar, e esquece que a verdadeira inteligência nem sempre faz barulho? O CEO zombou da estagiária achando que ela era ninguém. Mas naquele dia, ele aprendeu que a aparência engana e que a humildade, quando carrega conteúdo, derruba até o mais poderoso da sala. Se essa história te tocou, deixa o like e comenta aqui. Você já foi subestimado por parecer simples demais? Ou conhece alguém que surpreendeu o mundo só por ser quem é? Aproveita para comentar também de qual lugar você está nos acompanhando. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Até a próxima.